Boa noite. Estamos dando boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal. A Nath já entrou. Vamos ver. Agora foi. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo e por aí? Tirando o calor, né? Que dá vontade da gente arrancar tudo. Ah, mas onde você estava hoje? Aqui eu tô em Batata Tarde, eu tô em onde não, tô em casa. Eu estava em Alcântara, São Gonçalo, amor. Lá é quente, Pergunta pro Neto. né? Uma vez eu lembro, eu fui no Rio, num lugar, a pessoa falou pra mim, Dani, aqui é o lugar mais quente que existe. Foi Agora eu não me Bambuí. lembro. É, lá Tá mesmo. Lá mesmo. Falou, você não imagina como é. Eu não sei se era por causa de muito asfalto, sei lá, mas ó, a gente também. Aqui tá fazendo mais muito. Imagina, aí já tá quente. Aqui também tá fazendo fora do normal. absurdo, né? Eu vim entrar aqui num quarto aqui pra achar um ar, porque tô com vontade de prender o cabelo, porque, A vontade que dá. Inveja do careca aí da Vitavete. Alô, Gustavo. né? Nossa senhora, porque ó, vocês com o cabelão mais comprido ainda, mais calor a gente sente, tá doido. Tá muito quente. Demais. Vamos esperar um tiquinho, né? Galera. Esse calor, o calor também, hein, Nath? O calor também estressa os bichos, hein? Deus me livre, coitadinho. Não, Dani, mas você tem que pensar, os bichos a gente também. A Santiago tem que pensar no tutor. Precisamos de um comprimido para 50. Bom, Final de ano, a galera vai viajar, estresse com a família, estresse porque vai viajar com o bichinho, fogos, né? Fica todo mundo nervoso. A gente tem que começar a pensar nas formas de reduzir essa ansiedade. porque daí é um pro outro, né? Exato. Às vezes o tutor que gera ansiedade no bichinho, né? Ou o próprio pet que é ansioso e o tutor já fica nervoso esperando a confusão que vem. É bem assim, viu? Vamos esperar só mais um, sei lá, uns 5, uns 3, 4 minutos, estou gaguejando, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Então quer Tá? dizer que hoje você estava lá em São Gonçalo e lá é muito quente. Não, é uma delícia, é um clima europeu. Ó, que o povo de lá tá te ouvindo aqui, ó. Não, mas se tiver alguém de São Gonçalo, aí daqui a pouco o povo aparece, porque eles entendem. Pergunta pro Neto. O Neto morou em Alcântara há muito tempo. Ah, eu vou falar, vou perguntar. Daqui a pouco ele aparece aí. É, porque o Neto tira uma de mineiro, mas de mineiro não tem nada, é gonçalense. Ah, é? Hum, Implico, ele adora. mineirinho. Mineirinho? Não, gente. Choveu aí ontem? Aqui não, nada. Tá bem seco, assim. No Rio, no Rio em si? Quarta-feira foi feriado, eu não tava aqui, mas disseram que pra cá a tempestade foi feia. Tipo assim, muito vento e chuva, né? Mas pra onde eu tava, não. Pra aí também, né? Quando tem tempestade também. É, não, eu tô perguntando porque ontem choveu aqui. Ah, Mas hoje, ontem amanheceu bem, porque tinha chovido de noite, depois de tarde deu uma chuva com muito vento. Mas achei que hoje ia estar bom, mas o dia hoje amanheceu bem. Mas agora eu vou te falar. é que tá evaporando Pegando fogo. antes de cair. Quando pensa em cair, já foi. É, é. A hora que chove, às vezes até piora. É, abafa, né? E como é que estão o povo aí, né? Se preparando para o Natal, Ano Novo. Já chegou, gente? Já chegou, estamos Alô, ano. pertinho. Verdade, o ano já foi. E falando em já chegou, janeiro já tem evento, né? Sim, dia 28 a gente já tem o Mega Groome, né? E vai ser sensacional. Esse ano a gente vai inovar.
vai trazer um evento bem especial para a galera do Boitosa, um assunto muito importante, um assunto que está em alta, que gera muita dúvida, tanto do tutor quanto do tosador. Vai ser sensacional. Muito bom. Tá vendo, gente? A pessoa já aproveita para ouvir um pouquinho, né? Dar um spoiler aí do que vai acontecer. E nosso objetivo é reduzir o estresse do tosador também, né? Porque vai ser tão incrível esse evento, com um assunto tão especial, que com certeza a galera vai ser de lá muito mais calma, muito mais tranquila no atendimento. Ó, já tô curiosa, hein, gente? Não vamos perder essa oportunidade, então. Fiquem de olho no perfil da VitaVet, porque a gente já vai começar a postar algumas coisas, começar a fazer chamada do evento. Muito bem. Bom, então vamos... Hoje, pessoal, a gente convidou a Natália, nossa colega aqui, veterinária lá do Rio de Janeiro, para a gente falar um pouquinho, né, sobre esse período de Natal e Ano Novo, né, Nath? Até antes mesmo de eu começar a falar as perguntas que eu vou fazer para você, queria que você se apresentasse, né, para o pessoal aí, gente. Vou deixar ela falar um pouquinho. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer, né, em nome da VitaVet, que me permite estar aqui, e a Centagro, essa parceria sensacional que a gente tem de tantos anos. E eu sou a Natália, eu sou médica veterinária, tenho um pouquinho mais de 10 anos aí de formada já, cliniquei durante muito tempo. Tenho algumas especialidades e hoje o foco é na parte de nutracêuticos, né? O foco de estudo de trabalho é na parte de nutracêuticos, de suplementação, os benefícios que a gente pode trazer para os nossos amigos e peludinhos amados, né? Os nossos pets. Isso aí, gente. Ai, que susto. Vi um negócio aqui, achei que era uma aranha. Então, gente, com a chegada, né? Afinal de contas, a gente está aí o quê? 40 dias? Hoje é dia... quase que isso, né? 40 dias, provavelmente, aí do Natal, né? Logo virando o ano, menos de 60 dias a gente já vai estar num novo ano, novas perspectivas, novos sonhos. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse estresse, né, danado aí que acontece com os pets nessa época do ano. Então eu vou começar perguntando para a Nath assim, ó, por que os pets, né, eles têm medo dos fogos, né? E assim, em quais outros momentos a gente pode também perceber algum tipo de alteração, né, nesses animais? Perfeito, Dani. A gente tem que entender que os cães e os gatos, de forma geral, até outros pets, eles não têm o entendimento que os fogos são uma comemoração humana, né? E aí é uma combinação de fatores sensoriais e comportamentais. Eles são muito sensíveis aos ruídos, eles são sensíveis também à vibração que os fogos causam. Alguns animais têm sensibilidade à própria luz, né, dos fogos estourando. Então, esse conjunto, na verdade, de estímulos sensoriais podem causar o medo, a ansiedade. Tem animal que estressa tanto que, para tentar fugir, ele se machuca, né? A gente tem diversos casos de animais que fogem. Geralmente depois de virada de ano, Natal, jogo do Flamengo, por exemplo, que tem de animal perdido no outro dia, de tutor postando, meu Deus, meu cachorro fugiu, meu gato não voltou para casa. Então, assim, esse conjunto de estímulos sensoriais são extremamente importantes na hora do gatilho do medo, da ansiedade e do estresse. E como você bem perguntou, quais outros momentos são importantes, eu acho que a gente tem que lembrar que final de ano a gente viaja, leva o pet para um local diferente, onde ele vai ter contato com pessoas diferentes ou com animais diferentes também. Ou a gente recebe visita em casa, e esses são fatores importantes. Foi legal que quando a gente divulgou, né, que ia ter a live, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas no direct. E aí teve gente perguntando o que poderia fazer para reduzir essa ansiedade, quais outras formas, né, o que poderia agregar. O Wilton aqui comentou também, agora final de ano, muitas chuvas, né? É legal você escrever lá, chuvas fortes com trovoadas. E isso também faz parte desse estímulo sensorial. Tem muito pet que realmente tem medo de chuva, trovão, né? O pessoal já reclama que eles ficam todos enlouquecidos, né, Nath? Eu tenho um pastor suíço, que o que tem de grande tem de medroso, Dani. Começou a ventar, ele acha que vai ter trovada, ele já entra em pânico. É o suficiente para ele pirar, só para ter ideia. Então, aí você falou uma coisa que eu achei bem interessante,
porque a gente às vezes está só preocupado aqui, nós estamos conversando e falando dos fogos, mas eu estava pensando muito no barulho, e você falou outra coisa, como não só o barulho, porque o som ele vibra, a vibração, mas também aquelas luzes que às vezes tem a ver até com os raios, né? Antes mesmo, né? Porque a gente vê o raio, eu lembro quando era criança, assim, vamos contar até 5, né? 1, 2, 3, aí. Acontece o barulhão, né? Então, eu pensei, falei assim, bom, olha, a Nath está falando uma coisa interessante, que às vezes a gente está se atentando a um único detalhe, né? E é muito mais abrangente. Perfeito. Tem animal que não é nem o som específico, porque ele está tão acostumado, às vezes, com música alta, com estímulos sonoros, que ele não está ligando. Mas o estímulo visual é o que vai fazer o gatilho do medo. Então, às vezes, né, não é o som, mas é o gatilho visual. E isso então, gostei, assim, mais uma coisa que eu aprendi hoje, porque a gente às vezes está tão focada numa coisa que a gente não olha pro montante, né? Então, você, às vezes, hoje, e falando nisso, né, muitas vezes a gente está com aquele negócio que o pessoal está tirando o barulho dos fogos, mas também tem o gatilho da vibração e o visual. Da claridade, né? O visual. Muito legal isso que você ter falado sobre isso para o pessoal se atentar, né? Porque às vezes você fala, nossa, o que está acontecendo? Você não está percebendo nenhum barulho, uma coisa, mas tem outros gatilhos que estão levando ele a gerar esse estresse, né, Nath? Exato. Muito importante isso. Você disse outra coisa, né? A gente não só viaja, como a gente às vezes traz gente para dentro da nossa casa. Olha quanta mudança acontece no período, né? E a gente não. A gente está, na verdade, eu falo que essa época de Natal, Ano Novo, eu nem vejo passar. Fala que é como se fosse férias, parece que eu nem descanso. É a mesma coisa que nada. Porque vai para um, vai para outro, vem outro. Ué. A gente faz assentado, a gente para, né? Vocês aí também param. E eu falo, a gente já começa e fala, mas faz assim que a gente não percebe. Então, é tanta coisa, até a nossa vibração passa esse estresse para esses pets também, né? A gente, para lembrar disso. Sim, é um papo que parece mais holístico, né? Mas como eu até comecei falando que é a nossa ansiedade, porque é verdade, eles percebem. Gato faz muito isso, né? Quem mexe mais com gato, quem atende gato, ou tutor de gato, ele percebe. Se você chega mais ansioso em casa, o gato ele tem uma resposta de ansiedade. E muitas vezes muito maior do que o cachorro. Ele percebe assim, opa, se ele que é meu porto seguro, se ele que cuida de mim, ele tá nervoso, quer dizer que tem algo errado no meu ambiente. Então o próprio instinto de sobrevivência, tanto do cão quanto do gato, é um gatilho de ansiedade. Ele fica nervoso também por conta do tutor. Então, às vezes, se você está passando num momento da sua vida um pouco mais agitado, um pouco mais estressado, provavelmente o seu pet vai sentir também. Então, é um outro gatilho importante. E final de ano é correria, né? Tem que ir na casa da sogra, tem que visitar não sei quem, ou o primo que vem, e aí tem criança nova, tem o pet da prima que vem junto, tudo isso causa ansiedade também, causa estresse. Com certeza. Ô, Nath, e como que a gente pode aí ajudar, né, a amenizar? Quais as dicas que a gente pode dar para esse pessoal? Antes mesmo da gente falar até sobre uma suplementação, né? Existe alguma dica de manejo que a gente consiga dar para melhorar nesse sentido? Manejo. Tem alguns pontos que são bem importantes e a gente deve tentar, né, melhorar isso desde que o animal é filhotinho. Então, assim, se eu conseguir, desde um filhotinho, acostumá-lo com sons altos, e aí você pode colocar mesmo no YouTube o som de fogos, vai aumentando gradativamente, por exemplo, o volume, para ele ir acostumando. E toda vez que ele tiver uma reação boa, você dá um positivo. Da mesma forma, você pode fazer esse reforço para ele acostumar com a visita, com a criança, com outros animais, né? É a educação que a gente fala e dessensibilização, que deve ser feito de preferência desde filhotinho. E aí tem outras coisas. Por exemplo, se você pensar já no ato, eu na minha rotina clínica, eu pegava muito plantão de final de ano. E aí chegava muita gente assim no dia 30, no dia 31, desesperada. Doutora, eu preciso de alguma coisa para acalmar meu pet, porque ele vai pirar daqui a pouco. E alguns medicamentos, e isso eu falo de forma aberta para os tutores que estão assistindo a live, eles podem ser perigosos, né? Muitos foram até limitados à venda em lojas normais,
porque o risco desse animal morrer existia. Então a gente tem que tomar cuidado com o medicamento, tem que saber o que usa e a segurança, de preferência com indicação do médico veterinário que acompanha o seu filho de 4 patas. Então a gente tem que pensar em ambiente seguro, isso é muito importante. Tem animal que tem uma casinha, uma caminha, uma toquinha, alguma coisa que ele se sinta seguro. Lembrar, né, que existe também a opção do ruído branco, que a gente chama, que é um som que é confortável, que abafa o som externo. Isso pode ser uma forma também interessante de colocar no ato dos fogos, principalmente. Brincadeira. Como é que é isso, Nath? Ruído branco? Eu vou te cortar. O que é o ruído branco? Isso, eu não sei. Tem alguns sons com algumas frequências que eles meio que impedem, né, ou reduzem a sensibilidade dos nossos ouvidos e do pet com o ruído externo. Então tem gente que simplesmente liga uma TV, coloca, sei lá, uma música, ou então mesmo uma matéria, uma série, qualquer coisa num som um pouco mais alto dentro do cômodo, para isso meio que distrair, né, a parte auditiva do pet. E aí reduz desfocar. Desfocar, exatamente. Então, feromônios, alguns tipos de hormônios a gente pode utilizar principalmente em casos de gato. Como eu já comuniquei, né, um pouquinho o treinamento de dessensibilização sonora, que é você ir acostumando o animal e vai aumentando o som. E toda vez que ele tiver uma resposta positiva, você dá um petisco, dá um brinquedo, um agrado. Então, assim, existem algumas formas de a gente reduzir. É bom ter cuidado com aquela técnica da amarração. Tinha gente fazendo uma técnica onde você pega um pano, passa pelo corpo do pet e amarra, né? Só que se esse animal for muito ansioso, ele tiver uma crise e esse tecido estiver muito apertado, você pode, inclusive, dificultar a respiração dele. Então tem que tomar cuidado com essa técnica também. Essa daí eu vi até a gente até falou, né, Nath, já o ano passado sobre esse assunto, né? E a gente está repetindo hoje aqui, a Nath está trazendo até mais informações. Acho interessante porque o que você falou, às vezes, esse negócio do som e a dessensibilização para filhotes, né? Isso é uma coisa que a gente não presta muita atenção. Eu comento muito isso por conta de produtos para você passar na boca, para você poder passar, que nem produto que a gente tem, o Rigidente na boca, o Rigiotto no dente do ouvido, que os tutores, né, isso focado aí bem para tutor, como você falou, não tem o hábito de fazer. Então, desde que a gente pega um filhotinho novo, né, é importante, né? A socialização, embora existam muitas orientações que a gente precisa esperar terminar o esquema de vacinação, a socialização ela precisa começar, às vezes, até antes do esquema de vacinação, né? Diz que quando dá lá com uns 3, 4 meses, ele já tá cheio de bloqueio. Então, acostumar em casa, mexer na ração, né? Pôr a mão na boca. Porque esse é outro tipo de estresse, não é nenhum barulho de fogos, né, trovoadas, mas é um estresse danado quando a gente precisa também fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que você está falando em amenizar, em criar todo o ambiente, é a gente também ter muito esse trabalho de tato com os nossos pets, né? Eu brinco assim, ó, tu é mãe, né? Você tem suas meninas. Tudo aquilo que você quer reforçar nas suas filhas, se você quer que elas gostem de estudar, você reforça quando elas, né, estão estudando, você cria um hábito legal, compra um livro para ela gostar de ler. Com pets tem que ser assim também, a gente tem que reforçar tudo aquilo que a gente quer e tentar educar para aquilo que a gente não quer. Você comentou muito bem a questão da boca, fugindo um pouquinho do assunto, né? O Skincare hoje, por exemplo, tem bula para gato. A gente pode fazer o cuidado oral do gato. Só que o gato vai deixar mexer na boca como? Se você pegou uma onça do mato, adulto, que nunca mexeu, vai ser difícil. Ele até acostuma, mas vai ser difícil. Agora, se você pega um gatinho filhotinho e você costuma manipular, passar a mão no corpinho dele todo... Eu tenho um gato aqui que, apesar de ser um gato ansioso, que eu resgatei, eu passo a mão na barriguinha, nas patinhas, nele inteiro, sem problema nenhum. Por quê? Dessensibilização, né? Então, tanto com som, quanto com toque, com manipulação, isso vai facilitar muito. A Renata da BUP falou, tomando no estresse junto com os pets, né? Porque no final é tudo estresse. Você tem que fazer um comprimido para 50 quilos, para facilitar a nossa vida. Ai, gente, viu? Ó, então, assim, ó, a gente tem, né, o suplemento que ajuda a amenizar os efeitos que os estresses eles causam, né? Durante viagens, fogos, mudanças, nesse fim. O que você me diz, né, do nosso suplemento, do No Stress? O que é a sua dica para os nossos ouvintes? Então, vamos lá. O No Stress tem alguns pontos bem importantes que a gente precisa falar.
Primeiro, como todo suplemento, a gente vai ter um efeito de um nutracêutico, que é um efeito químico, né? Que traz um efeito terapêutico, mas é um suplemento. Então não adianta você querer usar dia 31, faltando 10 minutos para a virada do ano. Eu costumo recomendar para os meus pacientes para começar a usar por agora, Dani. Ou no máximo, no comecinho de dezembro ali. Dezembro. Bem no comecinho. Dezembro, eu já falo, ó, dezembro é um excelente mês, gente. Final de novembro e começo de dezembro, para a gente trabalhar muito isso, né, nos pets. E aí, para relembrar, né, ele tem uma composição muito, muito interessante. Eu acho que todo mundo aqui já tomou um chazinho de erva doce, um suco de maracujá, já usou uma erva cidreira na vida, porque a gente sabe das ações benéficas que, né, para relaxamento, para tratar insônia, efeito antioxidante. Só que o No Stress, ele tem um aminoácido muito importante, que é o triptofano, que é, né, reconhecido como aminoácido por alguns artigos, em outros não, mas enfim. O triptofano é uma molécula que vai ser convertida em serotonina, que é o hormônio, gente, do relaxamento, do bem-estar. Então, todo mundo sabe, né, que hormônio a gente tem um tempo para poder equilibrar, seja para diminuir ou para aumentar o nível de um hormônio. Então, é muito importante que a gente comece a usar com antecedência, tá? Com certeza. E né? lembrar Bastante antecedência. E o No Stress é um suplemento totalmente seguro, não vai ter risco, pode ser usado por longos períodos. Quero começar a usar agora e deixar de usar depois do carnaval. Gente, pode usar sem risco nenhum. Isso é muito importante. É bem isso que você falou, né, Nath? Ele é um suplemento. Então, a gente tem que ter, né, entender essa diferença. Eu brinco para falar pro pessoal, ó, gente, isso aqui não é um Rivotril da vida, que a gente toma e dorme. Perfeito. Né? Até porque quem toma Rivotril sabe que no outro dia acorda destruído, né? Se fosse bom, tá bem. Eu sempre brinco assim, ó, tudo que é feito muito rápido parece que é bom, mas no outro dia você sabe a desgrama você tem que um vai rebote, né? Exato. Você acorda meio, ó. Mas é o que eu falo. Eu brinquei com o Rivotril, mas a gente tem o Acepran, né? Que às vezes na verdade, até mais, eu acredito, até mais perigoso pelo fato dele ser um sedativo, né? Perfeito. E o Rivotril é um ansiolítico, mas mesmo assim, né, gente? Frente ao que a Nath falou, o No Stress, ele é um suplemento. Então, assim, a gente vai tendo gradualmente melhorando, né? Se acalmando cada dia mais, como ela falou. Não é? Mesmo que a gente tomasse só um hormônio ou o triptofano, ele também não ia fazer. A gente, hoje eu tomo e amanhã eu já estou ótima. Qualquer coisa, né? Ele vai levar o tempo para que ele consiga, né, gente? Atingir a necessidade para trazer esse relaxamento, reduzir o estresse. Um degrauzinho para a gente poder atingir o pico e aí a gente manter, né? Ó, eu vi que aqui na live já pulou gente de banhosa, dono de loja que segue a gente, tutor. Então, só para falar rapidinho, a questão da cepromazina, né? É um sedativo, antigamente era vendido de forma muito fácil nas lojas. E aí o próprio Ministério, né, o MAPA, a gente começou a ter mais controle, porque esses produtos, eles podem realmente causar, por ser um sedativo, um produto que é utilizado em protocolo de anestesia, gente, eles podem levar o animal a óbito se ele tiver alguma outra doença ou dose errada. Então, não, de preferência, não usem, levem sempre ao veterinário, consultem seu veterinário. Com certeza, né? Eu falei aqui, citei como um exemplo, mas não é justamente, gente, para a gente conseguir ter esse discernimento. A gente ter a tranquilidade de poder usar sem trazer prejuízo, e o outro, a gente não saber o que pode acontecer. Eu posso comprar, às vezes, né, conseguir aí, eu brinco, no mercado negro, mas depois as consequências, elas podem não ser boas. Então, por que a gente vai abrir mão? A gente tem produtos, né, como o No Stress, que vai trazer para vocês, gente, a tranquilidade, não só do pet, mas a sua, de saber que não vai estar trazendo nenhum malefício. Porque é outra coisa, ele não causa vício, né, gente? Tem esse outro fator importante. Então, a gente está com a gente vai passar agora pelo final de ano, tomou o mês de dezembro, janeiro até dia 5, acabou as festas, tirou e vida que segue. Vai acontecer um outro episódio? Pode dar novamente.
lembrar sempre que precisa ser dado com antecedência, Só aí. né? Então, vocês podem, com relação a isso, ficar mais tranquilos, né? Que não vai ter esse problema de viciar, né? A Carta está perguntando, né, a Cartas, não é? Quanto é o tempo mínimo para o novo estresse começar a fazer efeito? Assim, gente, como a Nath já falou, a gente começa a tomar, então, assim, vai dando um efeito. Então, vamos supor, ó, para a gente chegar no 100, às vezes eu vou ter no 5 hoje, mais 5 amanhã que vai dar 10, depois mais 10 com 5, 15. Cada organismo é de uma maneira, tá? Pode ser que eu tome e tenha o pico máximo, né? Melhor, já chegue com 10 dias. Pode ser que o outro demore 15, né? Não tem um período, uma data, não posso falar para você, ó, faz assim, 5 dias, porque cada animal. Então, quanto antes você começar a tomar, melhor é. Tá? A gente sabe que vai ter um pico máximo aí com 30 dias ele vai estar top da galáxia. Né? É do resultado que a gente consegue, né? Ó, só pra dividir um pouquinho de experiência com vocês, tá? O meu gato, o Fernando, todo mundo ri quando eu falo do gato, mas ele chama Fernando. Ele é um gatinho muito estressado. E aí, quando tinha que viajar a trabalho, fica fora de casa, ele tinha, assim, uns episódios bem ruins de estresse. A gente começou a usar o No Stress e no dia seguinte ele estava tão relaxado, ele é um gato tenso, mas no dia seguinte ele estava tão relaxado que ele já tinha mudado até o comportamento dele. Eu brinco, né, que o Wilton, que é da Vitavet também, o chefe, tem uma cachorrinha que chama Brisa, mas é um furacão. Ela não é a Brisa, é um furacão. Mas é uma brisa bem forte, né? É uma ventania, não é uma brisa. Ele também utilizou o produto e ela teve uma resposta muito rápida. O Gustavo também, né, com a cachorrinha dele. Então, assim, depende do animal, do nível de estresse desse animal. Tem animal que vai responder muito rápido e tem animal que tem um gatilho, que tem, às vezes, um problema já mais crônico. Vai demorar, né? Traumatizado, isso aí. E teve alguém que perguntou, Dani, que eu vi passar rápido, sobre calor. Gente, calor também, né? Calor também é um problema. E aí eu acho que cabe até uma live, Dani, depois pra gente falar um pouco, chamar o Neto, chamar a galera da tosa, pra falar mais pra tutor. Né? Se é legal tosar ou não. Como será que o cachorro sente mais calor, né? Vamos deixar aqui um spoiler, porque ontem, olha só, aqui em casa eu tenho uma poodle, né? E aí meu marido tinha pegado e levado ela, tinha tosado, tá tudo baixinha na lâmina 10. Ela já tá velhinha, então a gente mantém bem curtinha. Aí ele falou assim, nossa, você viu? Eu falei, então. Aí entra aí um dilema, porque já me falaram que quando eles estão com pelo é melhor do que quando estão sem. Então, né, gente, vamos dar só um spoiler ali, porque aí a gente chama o pessoal para falar muito sobre isso. Eu não sei, aí a gente fica dividido, né? Mas é legal falar sobre isso, que também é um assunto bem legal. Ó, a Rê tá falando lá, também que tá querendo... Todo mundo vai querer saber sobre isso. Deixa eu ver só. O Wilton falou aqui, a brisa é forte, Braca. Então, Nath, na verdade, olha lá, como a suplementação pode ajudar e quando começar? Praticamente a gente já até respondeu, né? Só relembrando alguns pontos mais específicos, né? Então, o No Stress ele vai ter o triptofano, que vai levar a uma produção gradativa de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E quando a serotonina aumenta, a gente reduz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente começa a entender um pouquinho por que o No Stress vai trazer um relaxamento, vai auxiliar, né, em tudo que o estresse traz. Agressividade, ansiedade, medo. E pode ser benéfico até para animais que convulsionam. E, Dani, é legal lembrar que agora, no final do ano, tem muito tutor que, quando entra de férias, vai levar o animal para castrar, para fazer uma cirurgia. E o No Stress pode ser utilizado também no pós-operatório, né? Para facilitar esse animal, isso aí, não ficar tão ativo, tão estressado. Aqui, deixa eu ver uma coisa. Tem algum problema se o tutor comprar o No Stress para as festas e depois, por conta dele, fica dando por muito tempo? Não tem problema. Acho que o que o Daí está querendo perguntar é... Aí ele compra, né? Acho que gosta do comportamento e mantém a suplementação, tá? Não tem nenhuma contraindicação, né? O que a gente geralmente indica, gente, no estresse, eu vou fazer um adendo aqui, né? A gente não indica só para problemas de distúrbios
de comportamentos pontuais. Eu chamo de comportamento pontual problema com fogos, problema com mudança, coisas que acontecem no momento, né? Que depois vão virar uma rotina ou pontualmente vou ter uma festa na minha casa que a gente usa no estresse. A gente também indica, porque alguns animais a gente fala que tem distúrbios de comportamento. Nestes animais com distúrbios de comportamento, muitas vezes a indicação é pode ser até ad eterno, né? Dependendo aí do grau. A única coisa que a gente pode, muitas vezes, depois de um determinado tempo, é fazer uma dose de manutenção. Só, gente, fazendo uma parênteses aqui, todo suplemento, né, quando a gente for usar a longo prazo, a gente também tem que estar fazendo acompanhamento com o veterinário. Eu não vou ficar dando a indicação aqui, e aí todo mundo fala, a Daniela lá, com a Nath, falou que a gente pode, né, gente? Mas se o seu animal tem algum distúrbio de comportamento, aí ele vai tomar a suplementação por longos tempos, ele também tem que estar sendo acompanhado pelo veterinário, que vai poder aí junto estar trabalhando, né? Vamos agora vai para reduzir meia dose, vamos acompanhar, para que a gente, né, faça as coisas com consciência. Suplemento, é natural, mas a consciência também, ela cabe a nós, né? Tá? Perfeito. Até comentaram aqui a questão do filhote, eu acho que vale a gente falar um pouquinho, porque filhote é igual criança, a gente tem muita energia. Não é medicamento que vai resolver. Hoje até um seguidor me mandou mensagem perguntando porque ele tem uma cadela, essa cadela não aceita outros animais. Então, assim, quando é filhote é um caso, a gente realmente tem que estimular, dar brinquedo, passear, gastar a energia desse filhote, que depois vai, né, acalmar, vai melhorar. E quando é caso, por exemplo, de comportamento, tem que ser multimodal. O no stress, ele é um coadjuvante, ele vai auxiliar, mas esse animal precisa ser adestrado, às vezes ele precisa de reforço, né? E a gente tem que lembrar que o cão é um animal de matilha, ele precisa de um alfa. Se ele não entende que o tutor que manda na casa, ele vai estabelecer que quem manda é ele. E muitas vezes ele pode se tornar agressivo, mas é verdade, Dani. Ele se torna agressivo com outros animais, às vezes com o humano, porque ele está liderando. Ele entende que quem vai fazer a ordem do lar é ele. Então, quando você reestabelece e coloca ele na hierarquia, a gente tem que lembrar que cão é animal de matilha. Ele precisa de hierarquia para ser feliz, tá? E aí ele começa a entender que ele tem o limite dele, que ele não pode atacar um outro animal. Isso é importante falar, porque tem gente que acha que vou dar um medicamento qualquer e vou resolver o meu problema de convívio. Não é assim, a gente precisa fazer multimodal. Precisa reeducar esse animal. Isso que você está falando, Nath, vem aquele, né, que a gente sempre fala, né? Multimodal são vários pilares, e eu brinco, né, gente? Quando a gente não está bem, muitas vezes, eu posso estar precisando tomar alguma coisa, mas eu também tenho que fazer terapia, né? Então, é nesse sentido que a gente está querendo elucidar para todo mundo. Então, não adianta eu estar ansiosa ou depressiva, vou no médico, ele me receita às vezes um nutracêutico junto com psicotrópico, e eu pegar e não fazer terapia, né, gente? Então, é multimodal, são vários pilares que têm que ser tratados. Só eu gosto de fazer muito essa associação porque essas pessoas podem entender. Então não vai servir? Não, né, gente? A gente precisa ter coerência. Um outro dia me ligou uma pessoa no 0800 que ela queria que dar um no estresse, porque ela queria que o cachorro dormisse às 8 às 8 da noite e acordasse às 8 da manhã. Fizesse o ritmo da família. Né? Falei, o que ele faz das 8 da manhã às 8 da noite, né? Ele dorme, eu falei, então você vai ter que acordar ele, igualzinho um bebê, né? Se você... Então, gente, a gente não pode colocar tudo também no nutracêutico e nas medicações, né? A gente tem que entender que existem mudanças de comportamentos que a gente precisa ter para que a gente tenha sucesso, né, Nath? A gente está falando aqui de casos pontuais, que é o quê, gente? É a festa de final de ano, foco, que a gente vai fazer... Estão fazendo uma indicação para aquele momento. Mas, fora isso, existe uma gama de coisas, gente, né? Pontualmente para o Natal, para o Ano Novo. Agora, ele tem um distúrbio de comportamento, não é pontual. Né? Ele já é Não é crônico. É uma coisa que a gente necessita de, às vezes, buscar falar isso que a Nath está dizendo. Às vezes, ele está precisando passear, está precisando de atenção.
né? Não, Dani, Ela falou, amar o bichinho é respeitar a espécie dele também, né? E aí você tem um cachorro, um Border Collie, que foi desenvolvido para pastorear. Eu tô falando isso porque o meu vizinho no apartamento tem. E o cachorro é extremamente nervoso. Ele late muito, ele é estressado. Por quê? Ele é geneticamente feito para gastar energia. E ele passa o dia inteiro sozinho e preso no apartamento. Então, assim, não é medicamento que vai resolver. É manejo, né? Respeitar a natureza do animal. Eu vejo muito cachorro pequeno como York. E para quem não sabe, York foi desenvolvido para caçar rato, né? Na Bretanha. Para caçar rato nos castelos, ele é um cachorrinho de caça. Ele é fofinho, lindo, maravilhoso. O pessoal quer usar ele de pet de colo. Mas se ele não gastar energia, ele vai ficar mal-humorado, ele vai latir, ele vai querer morder. O pobre do pessoal do Bentosa que sofre, né? Que o cachorro chega no giraia. A Nath, você falou uma coisa muito importante, que não tem a ver com o estresse, né? Mas tem a ver a gente, quando tá afim de um pet, de um cão, até um gato, né? Eu não entendo muito de gato, gente, mas de cão, a gente buscar entender aí isso que a Nath falou, trouxe aqui para nós, né? Para que serve? Eu digo, aqui em casa eu tenho um poodle, uma fila e uma bull heeler, tá? Então, a heeler que mais fica doida aí, né? Eu tava com problema, porque eu deixei trazer um heeler aqui. Ela late. Ela late, ela late, ela late, ela late. E ela escolhe uma pessoa e quem chega perto dessa pessoa, ela se deixar, ela vai para cima. Ela é possessiva. Então, mas o heeler de pastoreio, né? Justamente. E eu peguei e trouxe da onde? Eu trouxe da fazenda para dentro de casa. E você acha que eu fiz o quê? Eu falei, eu acho que eu devia estar com algum problema neurológico, gente. Eu não estava, acho que ó, então a gente precisa entender lá, a Rê falou, estudar a raça, o perfil, as necessidades, para a gente ver aonde que vai encaixar, não é? Isso é muito importante. O Nostep vai ajudar com healer estressado? Vai, né? Até certo ponto. Porque às vezes ela tá muito ansiosa, tá com um pico de estresse. Ou então, essa cadela, quando chega. E é importante lembrar, gente, época de cio, pra cadela, elas ficam também mais ansiosas, mais agressivas, estressadas. Então, eu já sei a época que minha cadela vai entrar no cio. Eu posso utilizar o No Stress? Posso utilizar o No Stress. Eu posso usar numa fase, Dani, tu tá pegada de viagem e não vai conseguir passear com a sua healer. Por exemplo, ela vai ficar mais estressada. Vai ajudar. Mas ela precisa gastar energia, né? A gente precisa realmente fazer o manejo correto. É nesse sentido, né? Então, tudo isso, gente, que a gente está falando é para quê? Para corroborar, para que a gente tenha um sucesso. Então, eu tenho um suplemento no estresse maravilhoso, mas existem outros fatores que a gente precisa, né, trabalhar para que a gente tenha, eu brinco para falar o quê? Para a gente ter 100% de sucesso, né? Se a gente às vezes encosta só em um, bom, eu já dei lá, né, nutracêutico e agora tudo vai acontecer. Às vezes, a gente espera 100 e a gente acaba tendo 50, né? E isso, às vezes, vai diminuindo. Por quê? Porque precisam ser feitos, como a Nath falou aí, né, gente? O manejo também desses locais, né? Aí, olha que interessante também, gente. Outra coisa que a gente não comentou. Agora, no final do ano, Banho-tosa também fica, bombando, né? Também fica muita agitação. E aí, a gente poderia dar para o pessoal algum tipo de dica, Nath, para reduzir esse estresse desses animais? Eu acho que a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Quem já tem cliente que é de clubinho, você já conhece o animal. Sabe aquele cliente, aquele cãozinho que não aceita ficar na espera? Que tem cliente que é assim, eu vou acabar o banho do Totó tal hora e você tem que pegar tal hora. Porque se esse cachorro ficar na gaiola, ele deixa todo mundo louco, ele estressa todo mundo. Então, assim, esses cães, eles precisam ter horário separado. Ou o primeiro horário, ou o último horário. Um horário muito bem combinado com o tutor. Porque se ele ficar aguardando, ele vai estressar muito. E aí estressa tanto que, às vezes, começa a babar, suja, né? Às vezes ele urina, ele defeca na gaiolinha. E aí você vai ter que dar outro banho. É estresse pro animal, pro tutor e pro tosador. Outra coisa importante o tutor pode acompanhar o banho ou não. Isso precisa de muita sensibilidade. Tem cão que quando o tutor fica junto, ele fica de boa.
E tem cão que quando o tutor fica junto, é igual criança com a mãe. Vai fazer todas as birras do mundo. Exatamente. Então a gente tem que saber. Se vocês forem pegar, por exemplo, um animal novo, que não é... E acontece, né? Os natalinos, que vem uma vez no ano para resolver todos os problemas. Se você não conhece o tutor ou esse animal, tenta marcar em algum horário específico para que o tutor possa acompanhar se for necessário. Até para evitar acidente, evitar mordida, né? Evitar outros problemas que a gente sabe que pode acontecer. É importante também explicar para os clientes que a frequência dentro do banho-tosa vai fazer total diferença. Porque quando esse animal vai uma vez no ano, com toda certeza ele chega lá já doido. Porque tem uma mão que ele não conhece, lavando em tudo quanto é lugar, pegando na patinha que eles odeiam, passando uma rasqueadeira, puxando um pelo embolado, uma máquina de tosa, barulho de secador, outros animais no ambiente. Isso é muito estressante, né? E é muito legal também que tá uma tendência bem interessante nos salões de banho-tosa de tornar o ambiente mais amigável. Então tem banho-tosa, por exemplo, que é cliente nosso, que tem uma caminha, que tem uma casinha, porque tem pet que não fica na gaiola, então ele fica na caminha. E aí eu vou muito, né, nessa cliente... E aí o cachorro, quando chega lá, tem cachorro que já entra e pula na caminha e fica guardando banho. Ter brinquedo pode ajudar, até brinquedo na banheira. O meu pastor é um cão muito ansioso. Então, quando eu preciso fazer, por exemplo, secar ele inteiro, que demora muito, eu tenho que dar um brinquedo, para ele ficar mordendo o brinquedo, e aí eu consigo trabalhar de boa. Pode ser um ponto importante, Dani. E relembrar, se esse animal é muito ansioso, gente, no stress precisa ser utilizado com antecedência. Já falem com o cliente de vocês que tem a opção, mas já começa a utilizar. E agora você falou uma coisa até interessante, até para esses natalinos, gente, é um jeito de a gente também trabalhar para trazer o cliente, para explicar para o tutor todo o estresse, tudo o que acontece. Ah, eu não estou podendo, mas traga pelo menos 3 ou 4 vezes no ano, a cada 2 meses. Se é aquele que vem a cada uma vez no ano, se ele vier 3, 4 vezes, ele já vai, né? É o mundo perfeito? Não, mas vai ser muito melhor do que ele vir uma vez no ano. Né? Então, também cabe a nós, né? Dar orientar. Isso, orientar o tutor, explicar, porque às vezes o tutor também não sabe. O que ele quer é ele bonitinho, né? E falando em estresse, agora não é o estresse para o bicho, é o estresse para o tosador, né? Uma dica importante, galera, é talvez remanejar até o dia da promoção para o final do ano, aquele dia que tem menor movimento. Porque aí você traz uma parcela dos seus clientes que iriam lotar o teu sábado, às vezes para terça-feira, para quarta-feira, que são dias, né, que normalmente não tem um movimento tão interessante. Trazer uma promoção, oferecer uma hidratação, algum benefício para que faça esse animal não ir no sábado, não querer o sábado e vir para um dia de menor movimento, porque também a agenda de vocês vai ficar um pouco mais folgada, vocês vão ter um pouco mais de calma, tentar utilizar esse dia de menor movimento para animais que vocês não conhecem, animais que estão com pelo extremamente embolado, ou que vão precisar de uma atenção redobrada. E lembrar, galera, que está fazendo banho em gato também, por favor, se você não tem um espaço separado, marque o horário do banho do gato separado do seu horário de rotina. Ou muito cedinho, ou tarde, antes de fechar o banho-tosa. Isso vai ser fundamental para evitar acidente, reduzir a ansiedade desse gatinho e do próprio tosador também. Lembrar do felino é muito importante, né, Nath? A gente fala muito do cão, né? Dos cães e esquece aí desse detalhe importante com os felinos, né? Que eles já são completamente diferentes dos cães e precisam ter esses cuidados que às vezes na correria, na ânsia da gente querer atender todo mundo, esse ano Natal vai cair de domingo para segunda, então vai lotar a agenda no sábado até meia-noite, né? Então, vamos tentar trabalhar isso que a Nath falou. De repente, começar na segunda, né, terça, trazendo esses clientes que, às vezes, gente, dão até muito mais trabalho, porque vão menos, né, tem mais estresse, e esse estresse que esses animais trazem afetam os que já estão acostumados, né? Aí vira... Não, e reflete tudo. Que atrasa a agenda, causa acidente, às vezes o tosador é mordido, ou o próprio animal impossibilita, começa a tosa e sai igual um Frankenstein, né? Tosou a metade, a outra metade não vai. É importante os tutores terem consciência disso, né? Porque às vezes o tutor também ele chega no tosador e acha que o tosador tem que fazer mágica. Então o tosador precisa orientar esses tutores que, assim, tem a possibilidade do suplemento, do no stress auxiliar nesses animais, mas que o tutor também precisa compreender que o animal tem um limite.
E aí o tosador, às vezes, vai ter esse impasse, esse limite do próprio animal. Vamos ter que trabalhar isso, hein, galera? Então, olha só. Acho que a gente falou bastante coisa, né, do uso do No Stress. Ah, e lembrando, gente, para quem tiver que não conhece o produto, o No Stress, como a Nath já comentou, é um suplemento natural, que é um comprimido para cada 10 quilos de peso. Às vezes alguém está aí, queria saber, que é para fazer uma indicação. É um comprimido palatável para cada 10 quilos. Então, se o pet pesa 5 quilos, ele é um comprimido sucado, você pode partir da meio comprimido, tá? Acho importante a gente lembrar. É interessante também avaliar, né? Porque tem animal que responde com dose menor e tem animal que vai precisar de uma dose um pouco maior no início para responder. Por isso que é importante também conversar com o veterinário que acompanha o seu pet, ter essa abertura de entender um pouco melhor, dependendo da raça, dependendo do gatilho, do nível de estresse. E, gente, por favor, procurem orientação por agora. Não esperem dia 31. Porque é muito sério, tem animal que morre. É sério, Dani, tem animal que quebra. Tem tutor que prende o animal, por exemplo, em local com vidro, e o animal se machuca. E o Wilton bem lembrou, né? São 60 comprimidos que vem no meio. Então, se teu cachorro é pesado, gente, vai dar para tratar também. Gente, procurar se informar. Por isso a gente trouxe essa live com uma antecedência, né? Até porque, como a gente disse, a gente, no mínimo, gente, com 30 dias, se a gente começar dia 20, a gente vai estar bem demais. Então, não só para nós, né, nós aqui como representantes, mas para os lojistas, para os tutores, né, estarem se atentando que a gente não precisa estragar, né? E se preocupar, às vezes se estressar. Acaba que eu falei estragar, é porque às vezes você fica tão nervoso que você não consegue ver nada, né? Você perde o Natal, você perde, às vezes, o Ano Novo, sem saber que você poderia estar aproveitando, e o seu pet também, passando por esse momento mais tranquilo, né? Quem que não quer ver seu pet? Ninguém, né? As pessoas ficam nervosas, dependendo de onde você está, você não tem nenhum recurso que eu possa te ajudar, né? Às vezes você não tem local. Tem gente que deixa de viajar, tem gente que deixa de ver a família numa fase tão importante, né? Numa época do ano que é tão importante para a família, exatamente por esse estresse. E aí o no stress vai auxiliar. O próprio nome diz, gente, sem estresse, hein? É não estresse para a gente poder passar aí Natal, Ano Novo, gente, festas juninas, a gente vai estar... Carnaval também. Olha lá, ó. Então, gente, já começa em dezembro, espera até fevereiro. Né? Passou o carnaval, o Rio, então, muito movimento, muita coisa, né? Para poder a gente ficar mais tranquilo e curtir tudo muito bem. Nath, você falou que as pessoas te fizeram alguma pergunta, tem alguma coisa que você queira falar a mais, que alguém possa ter te perguntado, que a gente não pontuou? No geral, né, eu tentei fazer um resumo, mas muitas perguntas foram sobre o tempo de ação, o tempo que precisaria iniciar, ou perguntas onde meu cachorro é agressivo, ele não aceita outro animal, como que eu posso fazer? Então, assim, também estou aberta, tá, aos clientes, ao pessoal tanto do Banho Tosa, do pet shop, os veterinários, os próprios tutores, quem precisar de orientação, a gente está aberto também, a ajudar o que precisar. E relembrar, né, que precisa de antecedência. Acho que é o ponto-chave da nossa conversa, né, Dani? Começar com antecedência. Como eu diria, né, o pulo do gato. Que aí a gente, para realmente ficar feliz, né, gente? Não deixar para comprar no dia 31, aí sim que vai ser muito estresse, porque vai dar, não vai ter o resultado, aí vai falar, eu não, né? Todo mundo vai se chatear. Para que a gente não tenha esse tipo de chateação, gente, vamos começar com antecedência. A gente tem bastante tempo, viu? Acho que é bem isso, né? A outra falou, bora ser feliz sem estresse. É isso mesmo. A gente tem, né, suplementos e muitas coisas para nos ajudar a passar por esse momento. Então, como a Nath disse, conte com a gente. A Centagro, Natália, Daniela, Vitavete, todos nós aí, a gente está de portas abertas, né? Pelo Insta, WhatsApp, mídias, todas as mídias que vocês encontrarem a gente, né? Estamos aí à disposição para poder auxiliá-los para que a gente passe aí melhor por esse período, né?
Acho que é isso, né, Nath? Ah, então, obrigada, Dani, pela oportunidade. Muito obrigada, Centagro. Eu sei que é um tema importante, né? De trazer as informações, só posso agradecer. Meu nome e o nome da Vitavete também, viu? A Centagro, né, é que agradece. Daniela, ele, Centagro, agradece. A Nath, que a gente pode contar sempre com você. Adoro fazer live, sempre traz uma coisa legal, o pessoal gosta bastante, viu? Eu também, particularmente, também gosto. Muito obrigado, gratidão aí. E não vou esquecer, para a gente aqui no máximo, em 10 dias, trazer uma live com o pessoal aí para falar sobre esse tema, desse calorzão aí que o pessoal está precisando, né? Tirar uma dúvida. Eis a questão. Questão. Acho que esse tema ia ser bem bom, hein? Neste calor. E agora? Vai ficar gravado e a gente vai falar sobre isso essa semana que vem. Hein, gente? Obrigada. Até mais. Bom descanso. Até mais. Tchau, tchau. Para nós da fizeram. Beijo. Tchau, tchau. Olha eu.